Boa noite, a paz do Senhor. Está começando mais um programa Interação Gospel e é sempre um prazer estar com você, entrar na sua casa e ser instrumento usado por Deus para trazer edificação para a tua vida, para o teu ministério e para a tua família. E hoje o tema é forte, é pai pastor, legado ou peso. E é sobre isso que nós vamos tratar. Foi um pedido que eu recebi há muito tempo de um irmão falando: Priscila, fala sobre a dificuldade de ser filho de pastor, de um pastor ter o seu filho, criar o seu filho e o ministério, falar sobre desafios. E como nós estamos no mês de agosto, em que nós celebramos a paternidade, nós vamos tratar hoje aqui sobre pai pastor, legado ou peso. E aqui do meu lado, nada mais, nada menos, estou muito feliz porque eu estou chique nesse programa. Eu estou com o meu pastor presidente, pastor Eduardo Vieira, pastor e líder do Ministério ADNV, Assembleia de Deus Nova Vida. Não posso falar hoje no estado do Espírito Santo, porque já avançou para outros estados brasileiros. Então aqui está o pastor que deu início a esse projeto, que surgiu no coração de Deus, e Deus usou esse homem para implantar hoje esse grande ministério, Assembleia de Deus Nova Vida. Mas como nós fazemos em todos os programas, nós vamos começar adorando a Deus, enchendo a atmosfera deste lugar de adoração a Deus. Já estou empolgada. Você está empolgado aí? Aleluia! Hoje a adoração está por conta das adoradoras Beatriz e Elizabeth Rodrigues. Beatriz e Elizabeth, sejam mais uma vez instrumentos de Deus para adorar ao Senhor. E você em casa, adore ao Senhor. A paz do Senhor a todos vocês, boa noite. É um prazer imenso estar aqui para compartilhar com vocês esse momento tão especial. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor em Romanos 8:35, que diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você seja alcançado nesta noite pelo amor do nosso amado Mestre, aonde quer que você esteja. Cante conosco, louve e adore ao Senhor conosco. Vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falhar. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falhar. Alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer.
forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Não, difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Mas teu amor não falha. Obrigada, Jesus, por tão grande amor. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha e nunca falhará. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Tu és a saída, Jesus. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia! Teu amor não falha. E as servas do Senhor abriram com a palavra de Deus, mas eu também gostaria de abrir. Pai pastor, legado ou peso? E o que eu quero colocar aqui, abrir a palavra do Senhor para nós abrirmos o bate-papo. Depois, se o pastor também quiser citar um texto, fique à vontade. O que veio no meu coração foi em Salmo 127, versículos de 3 a 5, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 127, do versículo 3 ao 5. Pastor Eduardo Vieira, seja muito bem-vindo. Eita glória! Estou muito feliz em receber aqui, estou namorando essa data há muito tempo, mas como um grande líder, as demandas são muitas, muito ocupado, e a gente entende, mas aprove ao Senhor essa data. E que bom ser no mês de agosto. E eu vou dizer por que Deus colocou no meu coração o pastor Eduardo. O pastor Eduardo eu conheço há muitos anos, e embora ele já tenha dito de púlpito que nós somos da mesma época, crescemos juntos, nós não somos. Não quase. Podia deixar passar. O pastor, quase. Mas eu me lembro, quando nós chegamos, eu e minha família, no Ministério IBES, as lembranças que eu tenho do pastor Eduardo, ele já era um jovem, eu era criança, ele já era um jovem, muito ativo, muito usado por Deus, um exímio evangelista e sempre fazendo coisas tremendas para o reino.
E ele liderava muito, que naquela época, não se falava muito retiro, eram cruzadas evangelísticas, que marcaram toda aquela geração. Numa dessas cruzadas, para Caparaó, eu recebi o batismo com o Espírito Santo aos 9 anos de idade, que marcou a minha vida profundamente e toda a minha família. E as coisas que Deus fazia nessas cruzadas eram coisas sobrenaturais e surpreendentes. E aí os anos passaram, o pastor Eduardo, Deus o retirou, digamos, o tomou para abrir um novo ministério. Era um projeto de Deus na vida dele. A ADNV era um projeto de Deus. E ali o pastor Eduardo foi crescendo, né? Eu aqui continuava nesse ministério, também fui crescendo, me casei, tive filhos. E o pastor Eduardo também em franco crescimento na obra de Deus. E aprove ao Senhor, na agenda de Deus, não sabia eu que um dia nós nos encontraríamos de novo. E eu seria a ovelha do pastor Eduardo. E ali eu pude ver como era o pastor Eduardo em família. E eu cheguei a liderar o filho dele, porque na época ainda nós não tínhamos departamento de adolescente estabelecido. Era aquele ministério de jovens. E durante um breve tempo, eu pude ter um contato com o filho mais velho do pastor Eduardo. E um dia, conversando com uma amiga, nem era a esposa do pastor Eduardo, a Raquel, ela falou: Priscila, eu vou falar Dudu, que é o filho mais velho que nós o chamamos de Dudu. Ela, olha que interessante. Dudu, a mãe de Dudu, deu um dinheiro a Dudu para ele ir ao cinema. E olha, chama um grande amigo, chama o seu melhor amigo para ir ao cinema com você. E Dudu falou: tá, eu vou chamar o meu melhor amigo. Quem o Dudu chamou? O pai. E isso me impactou profundamente. Eu falei: peraí, além de um grande líder, ele é um grande pai. Porque o filho teve a chance de chamar qualquer amigo. E ele chamou o melhor amigo. E na designação do filho, o Senhor era o seu melhor amigo. E isso me marcou muito, muito. Sempre que eu vou ministrar para a família, eu conto isso. E depois, eu sou muito observadora. Um dia de Santa Ceia, o Dudu ainda não é diácono. Ele não foi consagrado ainda ao diaconato. Embora eu acredite num grande chamado na vida do Dudu. E numa Santa Ceia, bem antes da pandemia, a DNV de Itapuã, que é onde fica a matriz, sempre cheia de gente, e eu vi Dudu com a camisa suada, descendo para cima e para baixo, levando cadeira, carregando cadeira, e numa felicidade, interagindo com os diáconos. Eu não via peso ministerial. Estou fazendo isso porque sou filho do líder. Não. Havia um prazer, uma alegria. Eu não vi peso no semblante de Dudu. E eu até brinquei com ele: aí, diácono? Ele deu aquele sorrisão para mim, tipo: estou feliz. Eu estou muito feliz fazendo isso. Pastor, então vamos do início. Seja muito bem-vindo, pastor Eduardo. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Quero dizer que para mim é uma honra te receber aqui. E, pastor, vamos do início. Quando o senhor começou o ministério pastoral, o senhor era jovem, era um jovem. Quando o senhor se casou, com quantos anos? Vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Priscila. Obrigada, pastor. Você que é uma referência no meio evangélico, no Espírito Santo, e muitos te conhecem fora, na ministração da palavra, agora também se revela como, ai, que chique, como uma grande apresentadora. E é um prazer estar aqui nessa TV, que eu tenho ouvido os testemunhos, tenho lido sobre o alcance. Eu quero parabenizar, né, o pastor Pedro, glória a também Deus, a igreja, pela iniciativa e pela visão. E parabenizar você pelo programa, que aleluia, eu tenho certeza tem alcançado muitas pessoas. Já muitas pessoas me incentivaram
a montar rádio web, TV web, mas eu ainda não tive a coragem do pastor Pedro. Mas um dia eu chego lá. Aleluia. Amém? Quem sabe aqui vai startar alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que eu estou muito feliz em estar aqui e ver o seu desempenho, né, e os frutos do seu trabalho aqui junto a essa TV, que tem sido uma bênção, e é para mim alegria e honra estar aqui. Aleluia. Né? Eu fui chamado para o pastorado antes de me casar. Então o desafio foi maior, porque o pastor Levi Aguiar, meu líder naquela época, ele me designou para dirigir uma igreja, eu ainda solteiro, um microempresário em ascensão, e eu aceitei o desafio. Então, pastorear solteiro é muito difícil, porque gera uma série de dificuldades, né? Uma visita a um casal sem ter a esposa do lado. Aconselhamento de casais sem ter a experiência. É lógico que eu lia muito, eu ouvia muito, para pelo menos ter um pequeno preparo. Mas eu não tinha experiência, né, de um casamento. Então o tempo foi se passando e eu determinei no meu coração que eu não me casaria antes de ter uma estrutura financeira, porque eu queria ter um apartamento, já queria ter meu carro, já queria ter toda uma condição de começar o casamento sem dívidas, sem, né, aquelas preocupações comuns, né? E Deus me deu essa benção. Então eu não tive pressa de me casar, eu poderia ter me casado muito jovem, oportunidades não faltaram, mas eu me casei com 34 anos. E a diferença é de 12 anos para minha esposa. Então eu fiz um casamento numa idade que normalmente as pessoas casam antes, mas na verdade eu precisava ser tratado por Deus em determinados pontos para mim poder me casar e viver uma vida harmoniosa no casamento, ou pelo menos saber o caminho para alcançar isso. Então Deus tratou muita coisa, temperamento, traumas que eu tinha, a falta de uma referência de pai e mãe, que eu não fui criado com meu pai, só com a minha mãe. Então muitas coisas precisavam ser ajustadas para mim me casar e poder viver o casamento debaixo de uma bênção, que a palavra nos garante isso aí. E pastor, eu já ouvi o senhor relatar, né, que o senhor se casou com 34 anos, aos 34 anos. Raquel, um beijo para você, obrigada por liberá-lo, o irmão foi tão bonitinho, ele está chegando de viagem, veio de uma viagem do interior, ele, Priscila, já estou chegando que eu tive que comprar leite, que você vai ver que ele está com 0,3. É isso aí. Um bebezinho ainda com menos de 1 ano, então ele passou ainda, teve que comprar o leite para depois vir correndo para cá. Eu falei, vem tranquilo, vai dar tudo certo. Leite e o cachorro quente para o Dudu e para o João. Dudu e João, libera Dudu e João. Ainda teve o cachorro quente, né? Quero agradecer, Raquel. Gente, a minha líder é tão linda, nem conto para vocês, tá? Lindona. Linda, por dentro, por fora. Eu vejo na Raquel uma heroína nos bastidores. E eu tenho certeza, se o pastor Eduardo conseguiu esse ministério tão grande, tão forte, com certeza a Raquel é uma peça fundamental nesse trabalho nos bastidores, segurando a corda da própria família, enquanto o senhor avançava. Pastor, e casou, o senhor sempre brinca, Raquel não esperou nada, logo ela ficou grávida. Como foi já ter filhos no meio de uma grande ascensão ministerial? Porque aí já estava começando o ministério ADNV. Como foi receber filhos, a gente sabe, filhos pequenos, com toda a demanda de um filho pequeno, e paralelo a isso, um ministério começando e em franco crescimento. Amém. Raquel, ela é filha de pastor e neta de pastor. E o sonho de Raquel era casar com um pastor. Eu já tinha namorado uma moça, mas quando Deus falou comigo que eu seria pastor, ela disse, eu não quero ser esposa de pastor,
sofre muito. E aí eu tive que entrar em oração, ela também, e nós decidimos terminar o namoro, porque ela não queria ser esposa de pastor. Que bom que ela foi sincera, né, pastor? Foi. E eu também não ocultei dela. Quando Deus me falou que eu seria pastor de um grande rebanho, eu rasguei o meu coração, mesmo sabendo da grande probabilidade de perdê-la. Mas eu achei que seria o justo. Eu poderia ter levado isso aí em oculto, me casado com ela e depois Deus iria, né, de alguma forma agir. Mas eu preferi ser transparente e compartilhar com ela. Nós oramos durante uma semana e jejuamos, e Deus confirmou que não era para continuar. Muito bem. Eu encontro Raquel, uma menina que queria ser esposa de pastor, só que ela pensava que eu ia ser pastor de um pequeno rebanho, com todo o tempo disponível para ela, sabe, sem muitos e muitos afazeres como eu tenho. Mas, de repente, a igreja começou a crescer muito, e quando nós nos casamos, a nossa igreja já era grande e a demanda era muito grande. E ela tinha um problema de saúde, o médico falou que ela teria dificuldades de engravidar, e por ter dificuldades de engravidar, ela se descuidou de não tomar remédio, não se prevenir, e acabou que com 5 meses de casamento, ela engravidou do nosso primogênito. E aí foi um susto para nós, porque ela não esperava, ao mesmo tempo que ela se alegrou porque ela pôde gerar, mesmo com um problema de saúde, ela se assustou porque foi muito rápido. Nós quase não curtimos o início do casamento, quase não viajamos juntos por causa da dificuldade da gravidez, enjoo, todo o cuidado, né, que requer. Então, assim, logo no início veio o Dudu, com 5 meses, 2 anos depois, aproximadamente, veio o João Marcos, e depois de 15 anos que o João Marcos nasceu... Receba aí, irmão. Aí vem agora, no meio da pandemia, o Lucas Gabriel, que é o 03, está com 7 meses, feliz da vida. E deixa eu contar, o pastor quer a 04. 04, a Maria Eduarda. Maria Eduarda vem aí. Maria Eduarda, vem aí. Orem e ajudem a gente aí em oração, porque Raquel não quer mais não. Eu queria ver a cara de Raquel ouvindo isso. Ela vai ouvir e ela vai assistir e só vai falar assim, eu te pego. Ele quer, irmãos, a 04. Esse pastor empolgado. E, pastor, como foi essa dinâmica de ter filhos? Isso, como foi o impacto disso na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu ministério, a chegada de um bebê, porque veio antes do tempo previsto. Eu falo que totalmente dentro da agenda de Deus, mas vocês achavam que ia demorar um pouco, que ia curtir. Como foi para o senhor conciliar um filho e um ministério que já era uma igreja grande, mas ainda estava em crescimento, em estruturação, demanda chegando? Como foi para o senhor, como pai, harmonizar isso? Eu era um bebê quando meu pai se separou da minha mãe. Meu pai teve vários relacionamentos, eu tenho mais de 10 irmãos espalhados aí, filhos de várias mulheres. E o meu pai, ele nos deixou, minha irmã era recém-nascida, era pequenininha, né? Então, eu cresci sem referência paterna, uma orfandade absurda. Vivi com meu avô durante um tempo, com a minha avó, mas que não viviam bem. Eles viviam muitos conflitos, ao ponto que eles divorciaram. Mais uma decepção naquele casal que deveria ser minha referência. Eu só fui encontrar casais referências na igreja, mas eu não convivia de perto com eles. Então, aparentemente, eles eram o padrão, eles eram o exemplo, mas só sabe quem vive em casa. Mas eu aprendi muitas coisas boas, mas eu não tinha uma referência de pai, eu não sabia o que era ter pai. Então, quando o Dudu nasceu, me lembro como se fosse hoje, eu o peguei no colo e fiz uma oração. Falei, Senhor, muito obrigado pelo meu filho. Eu te agradeço por esse presente, mas eu não sei o que é ser pai. Me ensina. Me ensina a dar amor a essa criança, ser firme quando tiver que ser, ser um bom exemplo para ele, porque eu não sei o que é ser pai.
eu nunca tive pai. Então, foi um desafio para mim, né? Crescer e desenvolver a questão da paternidade sem ter recebido, né, o carinho de um pai. Mas foi maravilhoso, porque desde pequeno a gente se identifica muito, né? Tanto com o João Marcos como o Eduardo Filho, e foi sendo trabalhado, né? Eu acho que isso tudo é uma construção, né? A gente não consegue assimilar tão fácil. Então, errando em algumas vezes, falhando muitas vezes também, mas sem dúvida nenhuma, tentando acertar sempre, melhorar sempre, amadurecer. E, então, muitos compromissos, muitas viagens, né? Viagens até para o exterior, demanda da obra de Deus. Mas a Raquel sempre muito compreensiva, e eu me ausentava, mas quando eu retornava, eu queria, na verdade, cobrir aquele tempo fora. Quem fazia isso era Jonathan Edwards, foi um dos maiores pregadores da palavra. Então, ele era itinerante, né, há muito tempo atrás. Então, quando ele viajava, ele anotava, porque ele fez um compromisso de tirar no mínimo 1 hora por dia para estar com os filhos. Então, quando ele viajava 3 dias, 5, 1 semana, ele anotava, e quando ele voltava, ele não marcava nada para recuperar o tempo que ele deixou de dar aos filhos. Então, é o que eu tento sempre fazer. Eu saio muito, eu tenho muitos compromissos, mas desde que eles eram pequenos, eu tento sempre preencher, né, com aquele tempo que eu tenho da melhor forma. Eu sempre digo o seguinte: você pode estar dentro de casa com seu filho Ser ausente. O tempo todo ser ausente. Ele sofreu orfandade com pais presentes. E você pode ter menos tempo e viver intensamente, e marcar a vida do teu filho. E, pastor, em algum momento houve alguma cobrança? Eles demonstrarem em algum momento do seu ministério, nessa jornada, alguma cobrança? Pai, eu queria o Senhor só para mim, eu queria mais tempo. Nesse nível não, eles sempre entenderam o meu chamado e eles se orgulham disso, né? Eu me lembro que João era pequenininho e ele falava, né, para os membros da igreja. Eu nunca falei para ele falar isso, mas chegava uma pessoa com uma roupa que não era adequada e ele dava aquela chamada, isso falava Eduardo Júnior. Isso não pode, entendeu? Aí ele falava assim, essa igreja é do papai minha. Então, quer dizer, papai minha, quer dizer, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor, mas ele falava. Então, eles sempre vibraram com isso, sabe? Na verdade, eles sentem um orgulho. É lógico que eles, em algum momento, eles sentem a falta do pai, sabe? Mas isso faz parte do processo. Em compensação, eu também tenho condições de dar a eles algumas coisas que muitos pais não podem. Por exemplo, eu levei os 2 para Israel comigo. Ai, que sonho. Recebo. Aleluia. Então, o sonho deles é voltar a Israel. Por quê? Porque a Raquel falou assim: filho, se você fosse ganhar um carro ou voltar a Israel, qual que você gostaria? Ele falou: voltar a Israel. Aleluia. Amém? Então, assim, eu também já consegui levá-los em Orlando, né, naqueles parques maravilhosos. Sim. Conhecer aquele país maravilhoso que é os Estados Unidos. E o melhor, viverem isso juntos. E vivemos isso juntos, nos brinquedos, sabe, os micos que nós já pagamos lá. Tem cada mico assim incrível que a gente dá gargalhada até hoje, entendeu? Mas o legal é que nós vivemos isso intensamente. Mas eu pergunto a eles hoje: vocês querem ir a Israel ou aos Estados Unidos, nos parques? Eles falam: Israel. Aleluia. Entendeu? Então, assim, são coisas que marcam, né? Então, eu tive condições de dar a eles essas experiências, sabe? Eles subiram o Monte Sinai, eles não esquecem isso nunca, sabe? Então, foi, assim, muito marcante para nós. Então, de uma forma, eu sou mais ausente do que a maioria dos pais, mas de uma outra forma eu sou bem intenso nessa questão do momento. Quando está junto. De janeiro eu saí para viajar só com os 2. Eu precisava desse tempo com eles. Raquel estava com um bebê muito novo, a pandemia estava em alta, não dava para viajar com ela e com o bebê.
Mas nós fomos para Búzios, Cabo Frio, né, Arraial do Cabo. Tivemos alguns dias ali viajando, só nós três, né? Os três mosqueteiros. Foi muito legal, sabe? Foi muito bom. É lógico que filhos e adolescentes sempre brigam. Sim. Sempre brigam. Irmãos brigam. Irmãos. Então, eles de vez em quando, ele falava, vão parar, aquela coisa toda, apaziguador, puxava a orelha, chamava atenção, mas nós vivemos aquele tempo muito gostoso. Aquele tempo de qualidade. Isso. Eles já foram para o sertão, amaram o sertão também, entendeu? Então, assim, a gente tem vivido muitos momentos maravilhosos. É lógico que eu sou um pai, como já disse, mais ausente do que o comum, por causa dos muitos compromissos. Mas eles entendem isso. Pastor, o senhor falou uma frase, eu vou pegar ela aqui. Você falou bem assim, nós fomos, né, em Arraial, e só nós três, e nós rimos. Muito. Pastor, eles são seus filhos, mas ao mesmo tempo também suas ovelhas, né? O Senhor sempre ministra que o nosso primeiro rebanho, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Mas em um âmbito de igreja, eles são os seus filhos aqui em casa, são o seu rebanho dentro do seu lar, mas na igreja eles são ovelhas como eu sou. Como é isso? Equilibrar o pastor Eduardo e o pai Eduardo. Como que é essa dinâmica? É algo fácil? Porque eu vou falar agora hoje. Léo está vivendo o seu primeiro pastorado. Qual é o meu desafio como esposa? Não trazer a casa para dentro da igreja. E entender que lá na igreja eu sou tão ovelha como qualquer outro membro. Por exemplo, esses dias uma ovelha me procurou. Priscila, você tem experiência nessa área, que você já participou de ministério de louvor. E a gente tem algumas arestas para acertar. E eu falei, olha, é verdade que eu já participei de grupo de louvor, mas isso é uma demanda pastoral. E entender isso, pastor, e muitas vezes você em casa dá uma opinião em relação a coisa de igreja. Mas entender que lá na igreja é a direção que Deus vai dar ao pastor. E várias vezes, Léo se reporta a mim assim, agora eu estou falando com você como pastor e não como seu marido, sabe? Então eu percebo, às vezes, até as próprias crianças, que ainda são crianças, que para mim que é adulta, como é difícil e tenho buscado em Deus. E há pouco tempo o pastor Eduardo promoveu para nós um retiro de esposas de pastores e líderes, só deu mulherada chorando, irmãos, se quebrantando, porque é necessário. E eu expus para elas, no microfone, as minhas dificuldades. E eu imagino que se para mim, como adulta, é difícil separar o Léo marido, Léo pastor, imagino para os filhos, como é difícil discernir entre o Eduardo, pastor Eduardo, e o pai Eduardo. Como foi essa dinâmica na vida de vocês, que até serve para mim? Aleluia, para eu aprender. Sim. O meu maior desafio, na verdade, eu diria, nos relacionamentos, seja em casa, seja na igreja e até no dia a dia, seja no trânsito, no comércio, é a questão do equilíbrio, do domínio próprio. Eu sou sanguíneo, creio que tratado, né? Pastor Pedro fala, Priscila, você é uma colérica tratada. Então, eu sou um sanguíneo tratado, mas de vez em quando eu consigo ainda escorregar, né? Mas tudo é essa questão. Então, eu sou muito transparente, eu não consigo esconder, não tenho facilidade de esconder o que eu estou sentindo.
Só para fazer uma observação, pastor, Sim. eu não era do Ministério ADNV quando eles eram muito pequenos, mas ouço relatos dos membros mais antigos, que o pastor Eduardo é uma benção. Se ele tiver que chamar a sua atenção do púlpito, ele vai chamar. Eu até falava, Benjamin, fica quieto para eu não passar vergonha. Aí, o que acontece? Diz os membros antigos que pegaram os meninos ainda pequenos, que o senhor falava, que o senhor sempre prezou reverência no culto, Muito. sempre. E eu acho que esse é um dos grandes pontos fortes da ADNV, questão de organização e reverência. E os membros antigos falam que o senhor falava, a mãe dessas crianças que estão aqui correndo aqui na frente, a começar por Raquel, vem cá buscar. E eles relatam isso. Como que é isso, Sim, pastor? aí eu brincava assim, cara, esse garoto aí não tem pai, não? Era o meu filho. E a mãe desse menino? Aí os visitantes olhavam assustados assim, dizendo, que pastor grosso. Aí, mas o nosso povo já estava rindo, né? Já aí eles sabia falavam que era assim, seu pô, o filho. cara dá uma chamada dessa, o povo está rindo, tem alguma coisa errada. Claro. Eu falei assim, gente, é o meu filho, eu estou falando com a minha esposa, está tudo em casa. Aí ela ia lá, pegava, porque criança é assim mesmo. A gente não pode dar corda, deixar eles à vontade demais. Mas, assim, eu sempre trabalhei essa questão. Então, o meu maior desafio, na verdade, é manter o equilíbrio na hora que eu vejo que eles estão agindo de uma forma que não devem, que eles estão extrapolando. Então, eu tenho que tentar manter a mansidão ali, a sabedoria, para lidar com a situação. Muitas vezes eu não consigo. E eles conhecem o pai que eles têm. Mas eles na verdade, eles não têm um pai na igreja e outro em casa. Então, eles conseguem me ver. O pastor Eduardo, na igreja, quando muitas vezes é firme, chama atenção, é duro, mas com muito amor, claro. Em casa, da mesma forma. Quantas vezes eu tive que agir com eles com firmeza e depois eles vieram me beijar e pedir perdão. Então, assim, porque eles sabem que eu estou fazendo o melhor por eles. Então, os meus meninos, eles são meninos assim que conseguem entender isso. Eu consigo trabalhar essa questão com eles. Eu não tento me passar por um cara perfeito, porque tem muitos pais que eles não aceitam admitir os seus defeitos. Mas com eles eu falo, olha, eu tenho dificuldade nisso. Eu já pedi perdão aos meus filhos algumas vezes, de palavras malditas. Eu já pedi perdão. Já chorei com o filho, sabe? Então, muitas vezes eu tenho que agir com firmeza, mas meu coração dói. Mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque o amor tem dois lados, o lado firme e o lado suave. Se eu tratar só com suave, eles ficam mimados, mal acostumados e vão pintar e bordar. Se eu sou firme demais, eu vou me tornar um carrasco, um ditador. Eles vão ter medo de mim. Eu não quero isso. Então, meus filhos não têm que ter medo. Eles têm que respeitar, mas eles têm que saber que eu vou agir por amor. Então, eu não tento passar uma coisa e eles falam assim, papai, não é isso. Pastor, como seus filhos e suas ovelhas, já aconteceram de pessoas ligadas a eles, porque às vezes acontece. Eles são seus filhos, né? Suponhamos que eu sou adolescente como o Dudu, que o Dudu já está caminhando para a juventude, né? Sim. E nós estamos ali como jovens, vamos programar algo, né? Ou tentar conseguir alguma concessão. Dudu, conversa lá com seu pai, né? Ou seja, eu estou aqui, né? E já aconteceu de pessoas usarem as crianças, não vou dizer por maldade, mas para tentar conseguir algum favor, alguma concessão, alguma deliberação, e você precisar reposicioná-los? Não, na verdade, os dois, eles têm opiniões muito fortes. Então, é eles que dizem para mim, eu não vejo nada de errado nisso, eu penso diferente. Acontece isso, de Acontece eles terem muito, visão diferente? Muito. Eles não creem da mesma forma que eu creio sobre determinadas práticas.
certo? E muitas vezes eles também são mais radicais em algumas outras coisas, Sim. que eu nem acho que é tanto assim. Então, eles se posicionam muito, eles são pessoas de opinião mesmo. E eles falam, não acho isso demais. Uma vez eu estava falando sobre música secular e falou assim, tá, mas vocês falam contra a música secular. E o filme que vocês assistem, que é secular? Porque eu vou com ele no cinema, por exemplo. Sim. Até para participar. Sim. Só que eles ficavam falando que eu ficava dormindo direto no cinema. Pai, se eu dormo direto, o senhor até ronca. Isso é quando eu tinha apneia, agora não tem mais, então não durmo mais no cinema. Mas eles brincavam comigo, sabe? Sim. Eu me lembro que eu fui, só para soltar uma aqui do João. João era pequeno, aí eu fui levar os dois... João é massa, irmãos. Fui levar os dois para aprender a soltar pipa na prainha, porque eu tive isso na infância e a turma de hoje não tem. Aí estamos lá soltando pipa, ele falou, pai, quem te ensinou a soltar pipa? Não foi teu pai te abandonou, ele pequenininho. Falei, filho, eu aprendi sozinho. Falei, pai, que triste, né? Você não teve um pai para te ensinar. E nós estamos dentro do Senhor, né? Aí eu falei, tá. Aí eu fui, levei para casa, a mãe estava no salão como todo sábado, né? As mulheres gostam de um salão. Pode. Aí ela estava no salão, aí eu fui botar o João para dormir, eu me lembro que fiquei batendo no bumbum dele, ele era pequenininho. Ele falou assim, pai, você não teve pai para te ensinar, né? A soltar pipa. Eu falei, não tive não, João. Ele falou, que triste, né, pai? João, você já falou isso. Eu falei assim, pai, mudando de assunto aqui, pai, o senhor ronca pra caramba. Lá do meu quarto eu ouço o senhor roncando, pai. O senhor ronca alto demais. Aí eu ri demais com ele, sabe? Então, assim, os filhos são uma figura, né? Sim. Então, eu louvo a Deus porque eles são de falar. Né? Então, eles se expressam. O Dudu, uma vez, veio com um papo de namorar, ele estava com 16 para 17 anos. Falei, filho, eu não acho legal você pensar nisso agora. Você tem um vestibular pela frente, você quer seguir uma carreira. Eu acho que você não pode namorar agora para o teu bem, porque você vai perder o foco. Você deve priorizar os estudos. E a menina boa, sabe? Menina de família, menina que eu admiro e tudo. Mas eu falei com ele, falei, agora não é tempo, no futuro Deus vai preparar tudo. E se for ela, né? Vai estar preparada para o tempo certo. Sim, aí ele entendeu e né, parou e focou no estudo. Tanto que ele passou em primeiro lugar no vestibular e tem 100% de bolsa na UVV em Direito. Quer dizer, uma bênção. Então, eu louvo muito a Deus. Então, por exemplo, se ele tiver que sair com os colegas, ele sai, mas ele mantém a firmeza dele. Até uma pessoa que é ligada lá na universidade falou comigo, pastor, seu filho, ele dá um exemplo lá, sabe? Glória a Deus. Ele não vai na onda do pessoal, ele não sai com a galera da bagunça, ele tem um comportamento bacana. E eu fiquei feliz com aquilo. Primeiro semestre agora, que é o primeiro que ele fez, ele teve média 9,3. Aleluia! Então eu louvei a Deus. Então, assim, mas eles falam o que eles sentem, eles falam o que eles pensam. E o Senhor, então, permite-os, dá a eles direito de pensar diferente, ter visão diferente e poder expressar isso. Sim, até porque nós estamos vivendo em épocas diferentes. Quando eu comecei a servir a Deus, a igreja vivia uma realidade. Hoje ela vive outra. Só que eu tenho tentado fazer com que eles entendam que existem coisas que são imutáveis, né? Não há como você admitir certas coisas. Há coisas que são inegociáveis. Posiciono, mas eu não obrigo, eu não imponho, né? Eu falo para eles sobre a importância de cultuar, de ir para a casa do Senhor e tudo. Muitas vezes eu vejo que eles estão meio que assim, não levando tão a sério, e eu dou um toque neles, falo, que é coisa de adolescente, da fase. Não estou achando legal, vocês não estão tendo a busca que deveriam, vocês estão numa fase, vocês precisam buscar Deus, falo e tudo, né? Mas eles, assim, são uma bênção, a gente sabe que essa idade é extremamente difícil, para eles, inclusive, porque eles olham para a igreja, vê uma estrutura, né? E olham para a faculdade, para a escola, convivência com os amigos, é outra coisa. Então eles têm que... Mas eu não fico assim, forçando nada. Então eu consigo ver neles meninos que
Eles expressam o que eles pensam. Não que eu concorde. Não que eu balance a cabeça e falo, não, mas é isso mesmo, é desse jeito. Não, eu falo para eles, isso não está certo. E pastor, o senhor falou também uma frase, você disse assim, eles não têm um pastor, um homem de um jeito na igreja e em casa uma outra pessoa. Isso a gente fala sobre exemplo. Teve uma certa vez, pastor, que eu fui chamada para ministrar numa cidade do interior. E por ser uma cidade do interior, eu e Léo chegamos um pouco mais cedo, antes do culto começar, então eles sempre preparam um lanche, né? Eles nos recebem com lanche. E eu senti aquela casa pastoral, foi o pastor que me recebeu, ele, a esposa, junto com os filhos, eu senti uma certa tensão na casa. E eu cheguei para o filho adolescente, e aquela coisa de brincar, né, com ele, e falei, aqui o nosso futuro pastor. E ele olhou sério para mim, eu nunca serei um pastor. Ele disse, Deus que me livre ser um pastor. Entendi, porque o fato de o senhor ser pastor não quer dizer que seus filhos obrigatoriamente serão pastores, mas eu vi uma aversão muito grande àquele ministério, ao ministério em si. E começando a conversar com a esposa, com a família, ele relatou, o pastor começou a se abrir, e estava um pastor extremamente estressado. Ele não tinha lazer, ele não tinha momento com a família, com os filhos. Esse pastor nunca tirou férias, e ele nunca preparou obreiros que pudesse conduzir a obra em uma breve ausência dele com a família. E a esposa e o próprio pastor começou a relatar que chegou um pico de estresse tão grande que num culto público, o pastor do púlpito começou a bater boca com uma ovelha no banco. Isso durante um culto. E ali eu vi um casamento tenso, um estresse muito grande. E eu disse, Priscila, o que eu faço? E eu nem tinha ainda experiência pastoral, mas por ser neta de pastor, filha de pastor, eu falei, pastor, o senhor precisa de férias, o senhor precisa de descanso, o senhor precisa de uma palavra-chave chamada equilíbrio. E pastor, o que aconteceu? Nós passamos, né, naquele período com aquela família, os dias passaram, e depois aqui mesmo em Vila Velha, eu saindo de uma agenda, já muito tarde da noite, porque eu e Léo fomos em uma vigília, né? E eu e Léo ainda não tínhamos filho, mas já estávamos casados, e quando eu olho para o posto, assim, um carro que estava abastecendo, né? Com meninas de programa em volta ali do carro, debruçada no carro, até pela hora, né? E quando eu olho, eu falei, meu Deus, Léo, é aquele pastor, que Deus o sustente para que ele não esteja caminhando para uma queda. E naquele momento eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, o que está acontecendo nessa família pastoral? E aí você bateu nesse ponto, na questão do exemplo. Você falou, Priscila, eu não forço eles irem para a igreja, porque nós sabemos, pastor, que há filhos de líderes que reúnem em outro lugar, mas não aceitam ser pastoreados pelos seus próprios pais. E provavelmente pela falta de exemplo em casa. E o Senhor me falou aqui no início desse programa, eu não tive referência paterna. E o Senhor mesmo afirmou que precisou ser tratado em alguns pontos até antes do casamento. Pastor, se o Senhor pudesse falar para líderes que estão nos assistindo agora, o Senhor concorda que o maior impacto na vida de um filho é o exemplo? Sem dúvida. Na verdade, Priscila, o maior problema hoje para os filhos não é a rigidez da igreja, sabe? A questão do servir a Cristo exige de nós renúncia. Para eles, isso não é o maior problema. O maior problema hoje que atinge
os adolescentes, as crianças também, é ver os pais vivendo mal, sabe? Discussões, um casamento de fachada. Às vezes traições. Traições, acontece demais, violência doméstica. Então, o maior problema hoje para os nossos filhos, nossos adolescentes, não é o mundo e nem a rigidez da igreja, mas sim uma família detonada. Aí eles são terrivelmente afetados. Então, se eles não veem nos pais uma referência, é quando o casal começa a passar por certas dificuldades e há uma possibilidade de divórcio, é como se você tirasse o chão. Eles se sentem inseguros, frágeis. Se acontecer o pior, para onde nós vamos? O que vai ser de nós? Eu não me vejo sem os meus pais, ainda que eles tenham problemas, eu prefiro eles com os problemas, mas com a gente. Sim. Então, assim, aí começa desencadear uma série de problemas. Então, ser um exemplo é fundamental, mas ser muito sincero, porque os filhos eles não esperam perfeição de nós. Eles esperam que nós sejamos, eu diria assim, sinceros. Eu sei que eles esperam que a gente seja realistas com as situações. Os meus filhos sabem que eu não tive pai, que eu tive dificuldades, sabe? Isso não é desculpa para que eu não seja um bom pai, mas tem um ponto aí muito forte. Mas só que eu tenho tentado ensiná-los para que eles sejam pais melhores depois. Eu quero que a minha descendência seja melhor do que o que eu vivi. Então, hoje, meu filho, o mais velho, ele já está com a vida encaminhada, já está começando a trabalhar já, sabe? Eu conversei com ele, filho, eu não acho legal você pensar em carro agora. Você vai comprar um carro, a meninada vai ficar em cima de você, você vai começar a querer sair, eu acho que você tem que pensar em começar a pagar um consórcio de um imóvel, para que daqui a alguns anos, quando você pensar em casar, você já tenha alguma coisa como eu fiz. E ele entendeu e falou, não, pai, legal, eu vou por esse caminho aí. Então, assim, eu penso que nós, como pais, nós temos que ser bem transparentes, bem sinceros, sabe? Entendi. Para que eles não fiquem, assim, esperando algo de nós que nós não podemos dar. Sim. Pastor, alguns filhos, eles se aprisionam na expectativa dos pais líderes. E a própria igreja, muitas vezes, coloca sobre os filhos de pastores um peso de expectativa. Seu pai é um grande líder, então você tem que ser um grande líder. Antigamente, por exemplo, todo pastor colocava seu filho para ser líder de jovem. Aí começava aí, e havia uma expectativa do pai que aquele filho assumisse o lugar dele. E alguns filhos têm o desejo episcopal, mas alguns não têm. E ficam aprisionados por essa expectativa. Muitas vezes a própria igreja. Não, você é filho de pastor. Você tem que ser um bom obreiro. Você tem que pregar bem, ou você tem que cantar, você tem que ser líder de alguma coisa, você tem que ajudar o seu pai, você tem que ser o braço direito do seu pai. Filho de pastor tem que ser o primeiro a dar exemplo. É o primeiro que tem que estar aqui. Como se eles não fossem seres humanos, com falhas, com desejo, e às vezes até com preguiça mesmo. Hoje eu não estou a fim de ir no culto, hoje eu não quero estar lá. E eu falo que eu acho tão engraçado, que eu falei, gente, Benjamin com 4 anos já está sendo cobrado. Houve uma certa situação que eu tinha que escolher. Ou eu ficava lado a lado com o Léo para ajudá-lo, foi até no culto que o Senhor ministrou lá, que era aniversário da igreja, eu sabia que eu tinha que ficar com as crianças à noite, e se eu levasse Benjamin para o ensaio de manhã, eu sei que à noite ele ia enjoar muito. E eu não teria o suporte da minha mãe naquele culto e de ninguém para ficar com Benjamin, caso ele chorasse. Eu falei, Léo, hoje, como é festa da igreja, falei, pastor Eduardo vai estar aí, a igreja vai estar lotada. Eu falei, então,
leva a Isabelle para o ensaio, que é maior, a gente consegue, e deixa Benjamin dormindo, porque eu vou conseguir operar melhor à noite, no culto. Ele, beleza. A irmã, cadê o seu filho? Não, Isabelle está aí. Não, Benjamin é o primeiro, o filho do pastor é o primeiro a ter que estar aqui. Eu falei, gente, já com 4 anos, já sendo cobrado. Pastor, como é administrar essa cobrança da própria igreja sobre nossos filhos? Olha só, eu penso que o Dudu e o João têm chamado, mas eu não tenho trabalhado essa questão como prioridade. Eu quero primeiro que eles temam a Deus, amem ao Senhor e sirvam ao Senhor. Tem um relacionamento com Deus, independente de cargo. Independente. Então, o João, um dia Deus liberou uma palavra para ele, que ele seria missionário. E aí, ele disse assim, eu falei, João, você vai ser missionário, João. Você vai ser missionário aonde? Aí ele falou assim... João é o melhor. João figura. João falou assim, na Disney. Eu quero evangelizar o Pateta, o Pluto, o Mickey, a Minnie. Eu falei, João... Esse é o João. Eu falei, João, você é demais. Ele, de vez em quando ele solta umas. Aí um dia ele estava na sala de escola dominical e a aula do Dudu terminou primeiro, eles eram menores ainda. Aí Dudu foi para a sala dele. Aí o professor falou, ô Dudu, você não tem Bíblia não? Aí João falou assim, não, ele é desviado. Na lata, assim, sabe? Então o João tem muito na lata. João é o melhor, irmãos. Ele tem umas tiradas. Tem. Então ele me faz rir demais. Então o que acontece é o seguinte, o João sabe que tem um chamado, mas eu não fico falando de cima dele, eu não fico cobrando dele. O Dudu, ele já chegou para mim um dia, mas eu acho que ele falou brincando, e falou assim, pai, ei, quando que eu vou assumir uma congregação? Ai, que bonitinho. Mas ele tinha 16 anos, eu falei, Dudu, olha, tá longe. Você tem que primeiro estudar, você tem que fazer teologia. Eu não vou consagrar ninguém para dirigir uma congregação solteiro, porque eu fui pastor solteiro e é problema, não vale a pena. Então você vai ter que ter, primeiro é o chamado, mas você sabe como é que é. Há uma jornada de preparo. Ele falou, então vou casar logo. falou comigo, vou casar logo. Mas então, assim, eu creio que a nossa igreja, ela tem sido ensinada, e eu não vejo cobrança sobre eles, não. A nível de ministério, sabe? Eu já notei no Dudu assim, um desejo de trabalhar com jovens. Ele, de vez em quando, ele fala, pai, os jovens tinham que fazer isso, pai, seria bom fazer isso com os jovens. Eu deixo isso no coração dele, mas eu acho que eu tenho meio que medo, porque eu acho que ele vai ser um líder revolucionário, sabe? Assim, ele vai querer criar uns negócios que eu tenho até medo disso. Sim. Pelo que ele fala, pelo que ele pensa, as coisas tudo. Mas eu sei que ele é bem intencionado, ele é submisso. Mas, quem sabe seja um reformador, hein? Futuramente eu creio que ele vai liderar alguma coisa na igreja, mas eu não coloco isso, sabe, com prioridade. Com prioridade, não. Eu deixo assim, que flua nele e ele possa assimilar e entender que é o tempo, né? Então, ele está estudando muito já para concurso, está fazendo faculdade, e aí no meio de semana ele nem vai à igreja, que ele fica estudando para concurso. Eu falei, Dudu, vai devagar. Mas quando ele está na escala, ele vai também, no meio de semana. Então, os meus filhos, eles não recebem uma cobrança tão terrível como já aconteceu muito no passado. Sabe, ó, o filho do pastor ia aprontando, ó, o filho do pastor, sempre era assim. Hoje não, eles se sentem amados, eles são queridos, sabe? O pessoal faz festa com eles, se alegram com eles. Sim, então isso é legal. Então, ser o filho do pastor Eduardo não é peso para eles. Não é peso. Mas é, na verdade, um privilégio. Mas eles sabem também que eles não podem ficar pisando na bola, né? Aprontando. Os olhares de observação vão ser sempre maiores. Disso, sabe? E, pastor, se tiver agora algum líder, porque há vários estados no nosso país que acompanham o nosso programa e tem uma conformação de igreja numa estrutura um pouco mais rígida, né, com mais cobranças. O que você diria para um líder que está nos assistindo agora,
que porventura sente essa pressão e essa cobrança sobre os filhos? Qual a posição que o líder tem que ter? Eu acho que o líder tem que proteger seus filhos, né? Trabalhar a questão emocional deles, para que quando vierem críticas ou até acusações injustas. Eu namorava a filha de um pastor e foi muito interessante. Nós pedimos um guaraná, mas ela não queria. Mas o cara trouxe dois copos e encheu os 2 copos. O atendente lá viajou na maionese. E encheu os 2 copos e tirou a garrafa. Um abençoado, uma abençoada passou e viu. No outro dia, o comentário na igreja que a filha do pastor, não pensaram no Eduardo não, que era um João ninguém. A filha do pastor estava bebendo cerveja em tal lugar. E você lembra, pastor, que a Baré, a garrafa era igual garrafa de cerveja. E eu me lembro que na época eu pedi um Guaraná Antártica, que era uma garrafa de vidro bem trabalhada, que nem existe mais essa garrafa. E eu tinha pedido uma Guaraná Antártica, ela era a melhor que tinha na época, encheu, tirou. E aí nós ali pagamos o pato. E ela não tinha feito nada, nem beber a Guaraná, ela bebeu, porque ela não quis. E no outro dia a acusação era essa. Aí quando falaram com o pastor veio conversar com a gente, nós explicamos. Aí o pastor falou assim, olha, eu acredito em vocês. Isso era o que ela precisava, esse apoio, sabe? Dizendo assim, eu confio em vocês. Não importa o que alguém falou. Então, é muito importante o pai proteger os filhos no que diz respeito a dar a eles o apoio necessário na hora que vierem as cobranças. Filho, não esquenta a cabeça com isso não. Não procede. Filho, não é verdade? Então, toca a sua vida. Liga para isso não. Tem gente que fala demais. Aí eu já jogo aberto. Olha, tem na igreja os convertidos, que são espirituais, mas tem os carnais. Tem aqueles que nem são convertidos. E muitas vezes eles dão lugar ao inimigo. Então eles têm que entender isso, que igreja é lugar de gente doente também, gente problemática, gente difícil. E quando a estrutura é muito rígida, a gente tem que administrar, falar, ó, vai com cuidado, não anda assim, tudo. Eles cresceram rápido. Antes eles iam de bermuda, hoje eles já não sentem mais a vontade de ir de bermuda para a igreja. Eu nunca disse para eles, não vão de bermuda. Não quero mais vocês de bermuda na igreja. Hoje são eles que entendem que devem ir de tal jeito. Tem uns que ele pergunta, pai, você acha que eu devo ir de roupa social? Ou de tênis? Eu posso ir de chinelo, pai? Eles que perguntam. Então não é aquela imposição, você só pode ir assim, você tem que ir assim. Então o líder, aonde você estiver agora, diante da realidade que você vive, proteja o teu filho. Primeiro, dando a ele orientações para que o emocional dele não seja atingido, ele não fique ferido, ele não dê ouvidos a conversas, sabe, que não procedem, para que ele possa caminhar. Se ele falar assim, meu pai me apoia, não no erro, meu pai confia em mim, meu pai está comigo, minha mãe, acabou, deixa o resto. Amém. Pastor, a gente já está finalizando. Viu como passou rápido? Passa muito rápido. Nós já estamos finalizando. E quando eu leio aqui, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. São flechas que vão atingir o alvo certo, se estiver na mão de um valente. Se for bem manuseada por um valente. E pastor Eduardo, eu já fiz uma live com o pastor Eduardo sobre homens, foi uma live para homens, em que o pastor Eduardo contou a história de vida dele. E como Deus resgatou, como Deus curou e como Deus te trouxe para essa posição. Eu não tenho dúvidas, pastor Eduardo, que seus filhos são flechas que alcançarão alvo, porque eles estão sendo manuseados por um valente. Eu quero expressar toda a minha admiração
pelo seu ministério, mas mais ainda pela sua casa, porque eu sei que o ministério é um reflexo da sua casa. E nós participamos, nós vamos e visitamos muitas igrejas em que os filhos são ausentes do ministério, né? As coisas estão acontecendo, Deus está movendo e os filhos não querem participar, eles são ausentes. E quando o Senhor fala, eles é que desejam estar, eles é que sabem como devem estar. Isso é maravilhoso, porque não é um evangelho imposto, mas foi literalmente um evangelho abraçado pelo pai e pelo líder que o Senhor é. Quero te parabenizar pelo pai que você se tornou, mesmo não tendo tido referência para sê-lo, mas você pegou a maior referência, que foi o Deus Pai, trazendo cura não só para a sua vida, mas refrigério e cura para a sua casa. Pastor, há momentos de correção que o Senhor ainda olha e diz, eu não deveria ter feito, porque o Senhor percebe que foi uma reprodução de uma sequela do passado? Sim, eu apanhei muito quando era novo, né? Porque eu aprontava muito. E já aconteceram ocasiões que eu agi, né, com um certo rigor e bati nos meus filhos. Eu não acho que bater é o melhor caminho. A conversa, você convencer o que é melhor, mas muitas vezes eles estão em atrito, estão, né, ou querem desrespeitar a mãe. E aí muitas vezes eu falo com eles, a maioria das vezes eu falo, e até ia brincar hoje com os meninos, falar, tem tempo que eu não bato em vocês, hein? Vocês já estão merecendo. Mas eu não gosto de bater, porque eu apanhei muito e eu sei como é ruim. Quando eu apanhava e eu tinha aprontado, eu tinha assim, convicção que eu mereci, sabe? Mas hoje os adolescentes, juventude hoje, tudo para eles é direito. Teve uma época que eu bati em João falava assim, pai, cuidado, hein? Eu vou procurar. Vou procurar o conselho tutelar. E brincava comigo, falava brincando. Mas eu tenho certeza que eu extrapolo em alguns momentos. Eu gostaria de ser bem diferente em alguns momentos, né? Eu falo com eles firme, mas eles me respeitam, até mais do que a mãe. Porque a mãe é muito doce, é muito boba, muito boazinha. A mãezona. A mãezona. Mas aí quando eu fico injuriado quando ela fala assim, amor, vai lá e resolve isso. Eu falei, mas é para você resolver. Não, mas eles respeitam, é você. Aí eu falo, pronto, a casa caiu. Entendeu? Mas é porque eu consigo ter o lado firme bem mais com eles do que a Raquel. Mas eu me arrependo, já pedi perdão de coisas que eu falei. Porque muitas vezes um tapa não dói tanto quanto uma palavra, né? Sim, às vezes a palavra dói mais que um tapa. Muito mais, e a pessoa fica com uma ferida. Eu vi hoje de um pastor nosso que ele está atendendo uma família, a menina falou assim, que ela não esquece o dia que a mãe falou, olha, não era para você ter nascido. Essa menina não esquece isso. E essa garota, uma adolescente, está muito mal, sabe? E nós estamos tentando ajudá-la, né? Como também a mãe. Filhos de pais separados, orfandade, sim, uma série de problemas. Então, muitas sequelas. Muitas sequelas. Então, uma palavra maldita, um tapa que não deveria ser dado, quando o filho muitas vezes não tinha culpa, a culpa era do outro, e você apanhar sem ter culpa é ruim demais. Mas eu tenho melhorado, né? Eu sempre falo para eles, olha, me perdoe, isso é uma necessidade, a gente reconhecer o erro. E a gente vai aprendendo a ser pai e ser mãe, atuando como pai e como mãe. Pastor, gente, eu estou parecendo mineira que fala que vai terminar e não termina, né? Mas o pastor
Mas só para finalizar mesmo, no último programa eu recebi um e-mail, não é o seu caso, o senhor aqui deu todas as dicas para ter um ministério e uma família, ambos bem-sucedidos. Mas eu recebi um e-mail, foi até um programa que eu gravei com o Marcos Souza, que o Marcos também é ovelha do pastor Eduardo, estamos no mesmo ministério, e ele falou como a liderança tem dificuldade em tratar alguns comportamentos fora do padrão. E foi um programa bem profundo e até certo ponto bem difícil. E esse programa gerou vários e-mails. E um deles, uma pessoa falou o seguinte, que um pastor largou o ministério e entrou em crise na fé, porque os filhos se assumiram homossexuais. O Senhor deu todas as dicas aqui para ter filhos emocionalmente saudáveis, criados dentro do princípio. Mas a gente sabe que um líder ou outro vai encarar essa realidade. Por algum motivo, algum problema nessa jornada, na criação dos filhos, alguma intercorrência ou propriamente escolha pessoal de cada indivíduo, um líder vai ter que lidar com um filho que decidiu ferir princípios. E essa pessoa que mandou o e-mail falou, o meu pastor acabou largando o ministério e abandonou a fé, começou a questionar a própria fé. Pastor, o que você teria a dizer para esses líderes? Qual conselho dá para esse líder quando ele tem um filho que resolve quebrar princípios? Resolve se rebelar, Sim. apostatar da fé. Eu quero dizer, uma situação difícil, não só esses que quebram princípios, mas hoje nós temos visto que é crescente o suicídio de filhos de pastores. A maioria da nossa população, ou do público evangélico, não sabe que o filho do Rick Warren, que aquele pastor da Igreja com Propósitos, escreveu, né, Uma Vida com Propósito, ele se suicidou. E o relato do Rick Warren é estarrecedor, toca demais a gente. Ninguém está livre disso. Pais que não erraram, porque o pai pode não ter errado, mas alguém pode ter errado. E o próprio filho pode ter escolhido o caminho. Eu ministrei uma mensagem que tocou muitos corações sobre Efraim. José, uma bênção. O senhor ministrou na minha igreja, foi curador. Efraim, mas 2 filhos de Efraim, que não tinham necessidade nenhuma, se tornaram ladrões de gado e foram mortos roubando gado. O pai era rico, o avô era rico, os 2 eram referência, mas eles decidiram viver a marginalidade, livre-arbítrio, né? Rebeldia. Então, o que eu quero dizer é que nós temos na Bíblia pais terríveis que tiveram filhos tremendos nas mãos de Deus, e tivemos pais tremendos nas mãos de Deus que tiveram filhos terríveis. Então, hoje eu vejo esses pais, eu não vejo com um olhar crítico, como se eles fossem os únicos culpados, sabe? Tem pais que têm a sua parcela de culpa e não tem para onde correr. Eu até anotei aqui, eu ouvi a história de um pastor que era presidente da Convenção Batista do Rio, que o filho dele abandonou a igreja e disse, pai, acabou, você cuida dos filhos dos outros, mas você não cuida da gente. Eu não sei o que é ter pai. E o menino saiu embora com a mochila e não voltou mais para casa. Caiu de cabeça nas drogas. O pai pediu licença da convenção, da igreja, e disse, eu vou atrás do meu filho. E ele começou a procurar o filho, e começou a passear com o filho, ir no cinema com o filho, jantar com o filho na rua, o filho perdidaço mesmo. Até o dia que o filho chegou assim, pai, vamos na igreja? Eles foram visitar uma igreja, que nem era a igreja que ele pastoreava.
E naquele dia o menino voltou para Jesus. Aleluia. Sabe? E aí continuaram saindo, indo à igreja, indo para a pizzaria e tudo. E um dia o filho fala assim: pai, posso te pedir uma coisa? Ele falou: o quê? Volta para o pastoreio. Eu não tinha um pai, eu tinha um pastor. Mas agora eu tenho um pai. Aleluia. Então, nós erramos muitas vezes nessa questão de cuidar muito das ovelhas, dos filhos, dos irmãos, dos membros da igreja, e não cuidar dos filhos da gente. Mas eu volto a dizer, muitos pais têm sua parcela, alguns não têm. Eles não têm. Eu sei de filhos de pastores que foram abusados por terceiros e que caminharam para a homossexualidade. E o pai não teve culpa nisso. Se lá atrás o filho tivesse aberto o coração e contado, talvez aquele menino tinha sido curado, mas não abriu o coração. E o pai ficou vendido, o pai nem sabia. Tem um caso de um pai que agora, o filho com mais de 18 anos, que foi saber. Então, há casos e casos. Então, hoje nós estamos vendo muitos suicídios. Houve um caso recente na nossa cidade. Sim. Né? Muito foi triste. Uma tragédia. Foi avassalador. Então, e nós podemos viver o dissabor de ver um filho conhecer uma moça, se apaixonar, e a moça não teme a Deus, e ele decidir seguir por aquele caminho. Nós corremos esse risco. Meu filho passou na Federal, em Ouro Preto, mas eu não liberei ele para ir, porque eu sei que o ambiente é pesado lá. É uma cidade universitária que ferve. Tem festa todo final de semana para o universitário. Rola Sim. muita droga, sexo ilícito e todo tipo de coisa errada. Poxa, eu tenho meu filho aqui, numa faculdade particular, uma das melhores do Brasil. Pode estar conosco. Perto da gente, cultuando a Deus, caminhando com a gente. Vou mandar meu filho para o deserto, correr risco? Não. Aí eu tenho que ser inteligente. Simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Então, há momentos que a gente... Não, mas eu vou... Eu preferiria estar pagando R$ 1.800 na faculdade aqui para ele, coisa que eu não estou fazendo, do que mandá-lo para uma federal para economizar. Porque a vida dele vale mais. Aleluia. Amém? Então, assim, todos nós corremos risco. Em alguns casos, os pais são tremendamente abençoados, não dão um mau exemplo, são referência, deixam um exemplo para o filho que não quer seguir. E aí eu não culpo esses pais. Mas existem pais que têm sua parcela de culpa. O que eu, na verdade, luto é para que eu não venha fazer nada que venha fazer com que os meus filhos se afastem de Deus por causa dos meus erros. Eu já disse: Deus, se eu for cair, se eu for escandalizar o Evangelho, me prepara e leva. Parece covarde isso, mas eu prefiro partir como um servo temente, dependente de Deus, do que viver uma vida como um ex-pastor, está no 2º, 3º casamento, Sim. Porque preferiu, não é porque é vítima, não, porque preferiu o adultério. Então eu não quero isso para mim, porque eu não quero que primeiro, não quero perder o que Deus me proporcionou como filho dele, né? Não quero escandalizar o Evangelho, não quero entristecer o coração de Deus. Aleluia. Mas eu não quero escandalizar também meus filhos, a minha esposa. Amém. Então esse é o meu objetivo. As pessoas falam: qual é o seu sonho? Meu sonho é ser um homem de Deus, com a vida irrepreensível, ser um esposo amoroso e dedicado e ser um pai exemplar. Esses são os meus 3 objetivos de vida. Aleluia. Não é ter uma casa chique na beira da praia, uma cobertura, ter o último modelo do carro. Isso para mim não é nada. Porque se eu quero lançar o meu filho como uma flecha, só se eu viver isso que eu acabei de falar. Aleluia. Agora encerramos mesmo. Recebe esta palavra. E pastor, como sua ovelha, eu não posso perder a oportunidade de me deleitar na autoridade que repousa sobre o Senhor e me deleitar sob essa autoridade e pedir para que o Senhor libere a sua bênção sobre a minha vida, sobre o programa Interação Gospel, sobre a TV IBMS
Eu acredito muito na autoridade que repousa sobre a sua vida e quero me deleitar embaixo dela e usufruir dos benefícios dela. E eu falo que cada programa é um memorial. E vou falar, né? Abençoe-me, por favor. Rogo-te que me abençoes, que libere a palavra de bênção sobre a minha vida, sobre este programa, sobre o meu ministério. Olha, já vou ser, né? Vou pedir minha casa, minha família, meus filhos, porque eu sei que a palavra que o Senhor liberar será como o decreto sobre a minha vida. Amém. Eu creio que os meus filhos ministeriais, eles serão sempre melhores do que eu. E eu tenho visto Deus levantar tantos homens e mulheres de Deus no nosso ministério que são melhores do que eu sei disso. E eu tenho visto em você, no Léo, um casal muito promissor, dentro de uma perspectiva de pastoreio. E eu tenho certeza que aquele que começou em vocês a boa obra aperfeiçoará. Eu ministro sobre a tua vida uma graça, uma unção, a sabedoria, sobre a tua vida seja um derramar do Espírito e que o Senhor possa e comandasse. Lemanto coramai terebenesse canto e alabaçu. Eu te escolhi, filha. E como é tremendo o meu agir, ramai choramanassube na tua vida. E eis que eu te digo, vai, porque eu estou te levando. Olha que eu, Senhor, te dou visões de coisas que eu farei. E eu te digo, filha, não temas, porque eu tenho te capacitado. Não se preocupe. Como tenho eu cortado laços, como eu tenho trabalhado na tua ramanchera berrace. E eu te digo agora, se levante, se ponha de pé diante desse desafio e viva o meu propósito como eu tenho te mostrado. Não se acovarde, não temas, simplesmente vá, porque eu, o Senhor, te ajudo. Eu, o Senhor, te falo. Descansa em mim. Vou mudar muitas coisas dentro da tua casa. Vou proporcionar aquilo que, tu deseja no coração. Tu ficarás livre. Eu vou mover contigo. Tu não dependerás deste menecoma na raça, porque eu vou suprir todas as coisas. Descansa em mim, regozija, porque sou o Senhor que te chamei. Assim diz o Senhor. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Sobre a tua serva eu profetizo que ela, Senhor, viverá todos os teus planos. Tudo que ela colocar a mão venha prosperar. Que o Senhor possa fazer coisas tremendas, não só através dela, mas como também do pastor Léo, dos seus filhos, e que a igreja do Senhor que está ali, Pai, possa avançar a cada dia. Profetizo vida sobre a tua serva, em todas as áreas, a mão do Senhor seja sobre ela. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Meu Deus, olha aí, ó, a condição. Pastor Eduardo, eu amo o Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus, vou nem conseguir falar. Glória Eu a amo Deus. muito a sua vida e quero agradecer pela forma como o Senhor recebeu a mim e o Léo. Léo não chegou bem emocionalmente e obrigada por dar a ele, nessa estação, um senso de propósito que eu nunca tinha visto antes brilhar nos olhos dele.
Léo é de poucas palavras, também pela criação que teve. Ele fala que eu sou a poesia do nosso casamento. Ele é o desenho, ele fala que eu sou o lápis de cor. Eu sei que ele é de poucas palavras, ele nunca vai tecer romance em cima de nada que ele for falar. Mas ele fala que o Senhor proporcionou para ele, nesses 3 anos, foi algo que ele nunca teve. Essa coisa de voto, de confiança. E olhar para os olhos do Léo e ver senso de propósito. Que eu sempre falava com ele, eu vou estar com você aonde você for, eu só preciso ver nos seus olhos paixão, senso de propósito. E isso eu consigo ver e eu quero te agradecer. O seu ministério, a sua visão mudou a minha família. E eu quero te agradecer por isso. Te amo, tá, pastor? Te amo mesmo. Amém. Deus te abençoe, Amo abençoe vocês. sua casa. Tá? Estamos aqui para o que o Senhor precisar. Gente, vamos só adorar. Adore ao Senhor. Aleluia. Hoje estamos falando sobre paternidade. Eu queria liberar uma palavra sobre sua vida. Não sei se você está sentindo ferido, triste, angustiado, abandonado. Eu quero dizer que você tem um pai que te ama tanto, que entregou o seu único filho por amor a você. Não deixe que as mentiras de Satanás venham querer atrapalhar a sua mente, dizer que você não tem um pai. Você tem um pai, você é filho e você é amado. Sinta-se envolvido pelo amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Viva eu fui, mas teu amor lutou por mim. Obrigado, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Olha o que ele faz por você.
Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Cantarabaxu de cantarabaxai, aleluia! Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, aleluia! Esse programa é um memorial, meu amado, que possa ter falado com você, líder, que possa ter falado com você, filho de pastor, filho de líder. E agora vamos para os alô. Já estamos caminhando quase para o final de mais um programa Interação Gospel. E eu não posso deixar de mandar um abraço para você. Um abraço para a comunidade em Nova Colina, lá em Boninal, sertão da Bahia. Missionária Alexandre, Alcenir, Amanda. Hoje, quando esse programa está sendo gravado hoje, dia 10 de agosto, é o aniversário do missionário Alcenir, esposo da missionária Alexandra Patrícia. Alcenir, que Deus te abençoe, toda sorte de bênção sobre a tua vida. Você que é um homem de Deus, um homem com um coração tão bem disposto para a obra, que você possa colher todos os benefícios do céu por este amor, por essa renúncia em prol da obra de Deus. Porque um dia você escolheu o propósito acima de toda e qualquer necessidade. Que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família e seu ministério. Eu e Léo e toda a minha casa, nós amamos você, amamos a sua família. Amém? Todos missionários em Boninal, no sertão da Bahia, um forte abraço de toda a equipe da TV IBMS. Mas vamos lá para mais alô? O alô para minha tribo. Como vai, cacique Taiguara Surine? Ele diz assim: paz missionária, nós queremos oração porque estamos em batalha para ganhar uma tribo amiga aqui no Xingu. Missionário João Rosa está trabalhando muito lá e agora vamos todos nós também. Aleluia, cacique, estaremos orando. Eu quero declarar fronteiras estendidas, tendas ampliadas, que vocês ganharão todas as tribos aí no Mato Grosso, para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, o poder de Deus será manifesto aí no Mato Grosso, o poder de Deus será manifesto em vocês e através de vocês. Eu amo receber e-mail de vocês, cacique.
Aleluia, ainda continuo gerando, hein? Eu vou aí no Xingu, hein? Vamos gerar em Deus. Um abraço também para Gilcimar Moreira. Ele me escreve de Poços de Caldas, Minas Gerais. Paz, pastora, palavra tremenda essa que você liberou para nós. Falou muito comigo, um forte abraço. Ei, escute, o programa que ele se refere é sobre propósito versus necessidade. Escolha o propósito. Apesar de toda e qualquer necessidade, eu creio que haverá uma ativação de propósito. Se você ainda não assistiu, corre lá e assista essa palavra, porque foi um programa muito forte. Um abraço também para Madalena Justino Souza. Ela me escreve de Santa Luzia, Minas Gerais. Paz abençoada, foi bênção essa mensagem. E até usei no encontro com as Déboras da madrugada para a nossa meditação. Manda um alô para nós, um alô para todas as Déboras que se reúnem aí em Santa Luzia, Minas Gerais. Que Deus continue fazendo proezas. Madalena, obrigada por esse alô. Um alô também para José Rubens Moura. Ele me escreve eu vou pronunciar, vou ler como está no português, tá? Fajardo, que deve ter uma pronúncia diferente. Ele fala de Porto Rico. Paz, pastora, maravilhosa mensagem, me tocou no profundo. Sou assíduo seguidor dos programas e sempre compartilho com meus amigos e família. Mande um alô para a família Moura. Família Moura, um beijo, um cheiro, um forte abraço. Que Deus continue abençoando toda essa família, especialmente você, José Rubens Moura, que tem sido um instrumento poderoso aí em Porto Rico. Um abraço também para Murilo Torres. Ele fala assim: paz, quero parabenizar a TV e este programa abençoado que tem edificado tantas vidas em todo o mundo. Deus os abençoe e prospere em todos os caminhos. São Gonçalo, Rio de Janeiro. O meu abraço a todos os cariocas que assistem nosso programa. Murilo, muito obrigada por essa mensagem. Também um abraço para Brenda Guasti, de Aimorés, Minas Gerais. Paz amada do Senhor, palavra abençoada, pastora, gostei muito. Mande um alô para a nossa juventude, guerreiros de Cristo da Igreja do Nazareno. A todos os jovens guerreiros de Cristo da Igreja do Nazareno, todas minhas orações, meu amor e minhas considerações. Aqui também no Espírito Santo há uma Igreja do Nazareno, e meu início ministerial foi pregando muito na Igreja do Nazareno. Todo o meu carinho à Igreja do Nazareno. Aleluia! Eita glória! Ei, se você acredita que a TV IBMS é uma voz profética, assista, se inscreva, compartilhe. Nas redes sociais nós compartilhamos tantas coisas que não trazem edificação. Vamos compartilhar o que edifica. Vamos compartilhar o que traz cura. Vamos compartilhar o que promove o reino. Continue me mandando mensagens. Aleluia! É muito bom ter esse feedback de vocês. E agora eu quero usar este programa para falar sobre os setups. Pastor, é Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Se você é morador aqui no estado do Espírito Santo, porque eu profetizo que a Setups avançará para aulas online. Amém? Amém? Já tem, irmão. Então é todo o Brasil, meu querido, e o mundo. Escute, nós como liderança estamos discutindo que a cada dia que passa, a sociedade está ficando cada vez mais doente. E nós precisamos de ferramenta, como instrumentos usados por Deus. A nossa ferramenta tem que estar afiada para ajudar na cura e na edificação do corpo de Cristo. E eu quero te indicar os setups. Eu já sou aluna dos setups porque eu sou chique. O maior centro de
ensino teológico e psicanalítico do estado do Espírito Santo. E eu tenho certeza que não perde nada, e eu posso ousar dizer que é o maior centro de ensino de teologia, teológico e psicanalítico do Brasil e do mundo. Priscila, você se acha? Não, eu estou lá. Amados, que aulas são aquelas? Aulas que tem lá. Você acha que você vai ver neurociência em qualquer estudo de psicanálise? Eu te digo, não, meu querido. Você acha que vai ter noções de PNL em qualquer curso psicanalítico? Não, mas no Setaps você vai ter. Eu quero dizer que várias pessoas já estão se inscrevendo e só falta você. Você que é líder de algum ministério, líder de igreja, você não pode deixar passar essa grande ferramenta. Ei, apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim, que sobreviria tempos difíceis, e nós estamos neste tempo difícil e não podemos descartar ferramentas. Seja você também aluno do Setaps, e mais do que aluno do Setaps, seja você instrumento afiado na mão de Deus para a cura de pessoas, para a cura de vidas, amém? E não perde, você está me achando bonita? Estou de fúcsia hoje, porque eu sou chique. No meu tempo falava roxo, mas agora o chique é falar fúcsia. Hoje eu estou de fúcsia, eu estou de Keila Cossa Story, mas no final você vai me ver em pé e vai testificar que eu estou ungidamente mais bonita. Mas vamos encerrar com adoração. Ei, escute, se você é brasileiro em qualquer parte do território nacional, você pode se formar pelo Setaps com aulas online. Ai, Priscila, eu estou fora do país. Você pode se formar pelo Setaps com aulas online. Se você é aqui da Grande Vitória, você pode ser meu amigo de turma. Aleluia! Venha para o Setaps, você também. Vamos adorar a Deus, que eu estou empolgada, eu estou aleluiada. Fique aleluiada você também e declare a presença de Deus aí aonde você está. Aleluia! Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Que programa maravilhoso. Pela cruz me chamou, me atraiu gentilmente. Aleluia. Ei, eu quero te dizer, talvez um líder está me assistindo agora e está tão perdido com as direções que tem tomado a sua casa. Talvez neste momento agora tenha um filho de pastor dizendo: eu não quero mais professar essa fé. Eu estou decepcionado com o meu líder, que é o meu próprio pai. Ei, mas eu quero te dizer uma coisa. Há um referencial imutável que não falha, que é Jesus Cristo. Todas as vezes que alguém sai da igreja e começa a reclamar dos irmãos, reclamar de liderança, meu marido faz uma pergunta: e o que Jesus te fez? E a pessoa olha para ele assustada e diz: Jesus não me fez nada. Então ele diz: então por que você está abandonando Jesus? Essa é a pergunta. A única coisa que Jesus fez foi morrer na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. A única coisa que Jesus fez foi entregar a vida dele para pagar uma dívida que não era dele, era uma dívida minha, era uma dívida sua, era uma dívida nossa. Nesse momento, seja curado de toda decepção, seja curado de toda frustração. Você, quanto líder, seja agora curado, que seu caráter seja curado em Deus, que seja agora moldado pelo Espírito Santo de Deus. Seja você a maior e perfeita representação de Deus na terra, e isso é uma grande responsabilidade. Representar Deus para os nossos filhos, representar Deus para as nossas ovelhas, isso é uma grande responsabilidade. Que você seja agora, quanto líder, tomado de grande temor do Senhor, que você seja reposicionado em Deus neste programa, que haja um conserto entre os relacionamentos, que mais uma vez Deus possa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que você, líder, seja o valente apto a lançar essa flecha no alvo, e eu profetizo que essa flecha chegará longe e acertará o alvo. Eu profetizo que as mazelas desse mundo não afetarão a nossa casa, não afetarão a nossa família. Eu profetizo que o Deus deste século não irá roubar o coração dos nossos filhos. Eu quero profetizar que a mente e o coração dos nossos filhos estarão guardados em Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Você está vendo essa roupa bonita? Fúcsia. Aleluia! Eita glória! Estou vestindo mais uma vez Keila Costa Story. Está aparecendo aí agora na tela do seu vídeo as formas que você pode acompanhar. Vai lá na página do Instagram, acompanhe essa serva de Deus que tanto tem nos abençoado. Eu volto a repetir, entre em contato, ela entrega em todo o território nacional, preços acessíveis, de excelente qualidade. Vista esse propósito, esteja você também ungidamente mais bonita.
Keila Costa Story. Vista você também este propósito. Fecha os teus olhos onde você está. Vamos estar orando. Soberano Deus, Pai Santo, Pai querido, aqui nós encerramos mais um programa Interação Gospel. Senhor, muito obrigada pela tua presença aqui neste lugar. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, pelos decretos estabelecidos neste programa e neste lugar. Obrigada, Senhor, eu te agradeço pela vida, meu Senhor, da Beatriz, a vida da Elizabeth. Pai, eu te agradeço pela vida desse jovem ao violão, desse que está tocando o carrom. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por esses jovens que se deslocaram e escolheram estar aqui para ser instrumentos vivos nas tuas mãos, para tocar em tantas vidas. Eu te agradeço pela vida do meu líder, pastor Eduardo Vieira, pelo ministério ADNV e por tudo que eles têm semeado na minha vida, na minha casa, nos meus filhos, no meu marido e no meu ministério. Senhor, continue dando saúde ao pastor Eduardo. Pai, abençoa a sua casa, o seu casamento. Continua, Pai, cuidando da sua esposa, da Raquel, de sua saúde, dos seus filhos, Senhor. Eu profetizo que grandes ainda são as suas promessas sobre essa casa sacerdotal. Pai querido, obrigada pela tua presença. Obrigada por essa vida aí que o Senhor está tocando. Obrigada por este coração que o Senhor está tocando. Pai, muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença em mais um programa Interação Gospel. Pai, muito obrigada em nome de Jesus. Beatriz, Elizabeth, muito obrigada. Que seja só o início de grandes outros encontros. Meninos, top. Como diz meu pastor, top das galáxias. Obrigada a você por acompanhar cada programa, por compartilhar cada programa. Você faz parte desse mover que Deus tem feito através da TV IBMS. Espero você no próximo programa Interação Gospel. E para não perder o costume, aleluia!